Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 21 de maio, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Jesus está ensinando os seus discípulos e os ensina visitando as pessoas, as comunidades. Ensina seus discípulos com o testemunho de quem quer salvar a todas. Ele não queria que ninguém soubesse que estavam ali, pois estavam ensinando os seus discípulos. O ensinamento era muito sério, era muito urgente. Se tratava da salvação da humanidade, da pregação da boa nova, da libertação dos pobres. E por isso Jesus não queria ser interrompido. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus anuncia dor e sofrimento aos seus discípulos. E eles nem estavam preparados para ouvir isso, pois a mentalidade dos descendentes era, sem dúvida alguma, esperar o Messias poderoso, salvador, vingativo, que expulsasse os romanos de Jerusalém, que trouxesse a paz pela guerra. E de repente Jesus anuncia o seu sofrimento, a sua morte, mas anuncia a sua ressurreição. Os discípulos não entenderam nem uma coisa e nem outra, não entenderam o sofrimento de Jesus, porque esperavam um Messias glorioso e vingativo. E não entenderam a ressurreição, porque nunca haviam visto alguém ressuscitar dos mortos, e não entenderam o que isso significava. Os discípulos, então, ao invés de procurar entender essas palavras, começaram a discutir pelo caminho. E discutiam para saber quem era o maior, o mais importante. Jesus perguntou: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho haviam disputado, discutido quem era o maior. Infelizmente, existe dentro de nós um desejo de grandeza. Queremos ser reconhecidos, amados, adorados. Infelizmente, muitas vezes ficamos com raiva quando somos deixados para depois, quando somos ignorados, quando somos esquecidos. É algo quase que natural, mas que nós devemos combater com a oração, combater com a fé, combater com a certeza de que não é o poder o mais importante, mas é o ser amado, ser filho. Jesus, então, vendo que eles estavam discutindo sobre quem era o maior, chamou os 12 discípulos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Para Jesus, no reino de Deus, o mais importante é aquele que serve a todos. É aquele que se coloca como último na humildade. Aquele que se coloca como o servidor que dá importância para as pessoas. É aquele que procura fazer as outras pessoas felizes, e não aquele que procura a felicidade. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Jesus utiliza um símbolo simples, prático e concreto. Uma criança que é indefesa. As crianças não guardam ódio. Ao mesmo tempo em que elas estão brincando, brigando, já fazem as pazes. Crianças não pensam em acumular, elas pensam em viver aquele dia. Não se preocupam com contas bancárias, com terras, não se preocupam com o futuro. Ter um sentimento de criança é ter um sentimento de alegria, é ter um sentimento de esperança.
Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo, disse Jesus. E quem me acolhe está acolhendo a mim, não somente a mim, mas aquele que me enviou, o Pai eterno. Então, se queremos ser de Deus, devemos acolher as pessoas, os pobres, as crianças, com humildade, procurando os últimos lugares, sabendo que no último lugar está Cristo, que desceu do céu, que se fez homem, que se fez pobre, por amor a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.